Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também e clique aí no joinha, dê um like. Dessa forma você vai estar nos ajudando a deixar os nossos vídeos mais evidentes no YouTube. E com isso, espalhando mais as mensagens de esperança. Hoje eu quero começar o nosso toque de esperança lendo junto com vocês o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é exatamente de administrar o tempo, de realmente esperar. Nós vivemos hoje numa era do ontem, né? Tudo para ontem, tudo para já. E com o avanço da tecnologia, as comunicações ficaram mais rápidas. Às vezes, você passa uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, para alguém e você já quer obter a resposta. Porque quando você vê lá o sinalzinho de que a pessoa já viu a sua mensagem ou já ouviu a sua mensagem, você já fica esperando uma resposta. Então queremos tudo para ontem. E isso é uma das coisas difíceis do ser humano administrar, a questão do tempo. Agora imagine esperar no Senhor, no tempo do Senhor. Existem duas palavras que são duas palavras na língua grega, que uma chama Cronos. Cronos é uma palavra que significa o nosso tempo, o tempo do relógio. É daí que surgiu a palavra cronômetro. Então essa palavra grega, Cronos, tem a ver com o nosso tempo. Então a gente agenda alguma coisa, a gente marca alguma coisa baseado nesse nosso tempo, no Cronos. Mas também existe uma outra palavra grega chamada kairos. Kairos. E essa palavra também significa tempo. Porém, não é o tempo do relógio. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E uma coisa a gente não pode duvidar. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Existe um conflito muito grande quando a gente mistura o Cronos com o Kairos, quando não entendemos quem é quem. Então nós temos o nosso relógio, nós temos aí o nosso tempo, que marca os nossos compromissos, marca os nossos agendamentos. E esse tempo é importante, porque através dele conseguimos organizar o nosso dia. Mas o tempo mais importante para a nossa vida é o tempo de Deus. É o Kairos, é o tempo do Senhor. E como eu falei, o tempo do Senhor é perfeito. Ele sabe a hora certa de todas as coisas. De todas as coisas. Então, existe um conflito, como eu falei, muito grande quando a gente mistura esses tempos. Quando a gente não consegue mais distinguir o nosso tempo e o tempo de Deus. E por que precisamos aprender o tempo de Deus? Por que precisamos entender o tempo de Deus? Eu separei aqui 4 pontos importantes que falam sobre o tempo de Deus. Porque devemos esperar no Senhor. Como foi lido nos Salmos, espera, pois, pelo Senhor, pelo seu agir, pelo seu tempo correto. Deus, ele nunca atrasa,
ele nunca se adianta, ele aparece, ele faz, ele executa na hora exata, no momento exato dele, que é o momento perfeito. Então, eu quero deixar para vocês nesse vídeo 4 coisas importantes por que devemos esperar no Senhor. Por que não devemos esperar na nossa vontade, no nosso agir? Porque o tempo de Deus é perfeito. E a primeira coisa que eu quero separar aqui, por que devemos esperar no Senhor, porque esperar em Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor. Entenda isso, esperar em Deus nos ajuda a conhecê-lo, a entendê-lo melhor. Para que a gente possa conhecer uma pessoa, a gente precisa gastar tempo com ela. A gente precisa ter um relacionamento com ela. Precisamos ter uma interação com ela, gastar um tempo de qualidade com ela. Só assim conhecemos essa pessoa. Você sabe que, para quem é casado, quanto mais tempo a gente vai passando no nosso casamento, mais nos entrosamos, marido e mulher, mais nos conhecemos, mais nos tornamos íntimos. Então, precisamos ter um tempo, que é o tempo do Senhor, em seu relacionamento conosco. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Moisés gastou 40 dias no Monte Sinai, num relacionamento com Deus. Ele subiu ao Monte Sinai e passou ali 40 dias, nesse tempo de qualidade com o Senhor. E depois ele fez a seguinte oração. Abra comigo aí em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Diz assim: Se eu, pois tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu continue a achar graça aos teus olhos. Depois desses 40 dias que Moisés esteve ali num relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, que ele gastou esse tempo de 40 dias com o Senhor, sem a pressa, sem querer fazer as coisas por sua própria vontade, sem agir conforme a sua vontade, mas se prostrou ao Senhor, se deixou ser guiado pelo tempo do Senhor. E ele achou graças diante do Senhor e rogou ao Senhor para que ele mostre os caminhos que ele deveria seguir. E Deus respondeu essa oração de Moisés. E se você olhar na história, principalmente no livro, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, você vai ver que Moisés foi um homem mais íntimo de Deus. Mais íntimo de Deus, por causa desse tempo gasto com o Senhor. E Deus respondeu a oração de Moisés. Se você vê em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, lá nos afirma o seguinte, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor falasse face a face. Esse foi o resultado do tempo gasto com o Senhor. Então, quando esperamos no Senhor, quando esperamos os sinais do Senhor, quando esperamos a sua direção, quando esperamos o seu cuidado em nossas vidas, nos aprofundamos no relacionamento com Deus. E isso gera resultados,
E isso gera uma qualidade íntima de relacionamento. Então, depois de 40 dias, Moisés orou ao Senhor, pedindo a Ele que mostrasse o caminho, pedindo a Ele que o Senhor fosse mais íntimo com ele. E ninguém foi mais íntimo do que Moisés. Profeta algum. A não ser o próprio Jesus, o próprio Deus. Mas dos profetas, dos homens de Deus, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor falasse, face a face. Então, por que devemos esperar no Senhor? Por que devemos aguardar o tempo de Deus? Porque isso nos ajuda a conhecê-lo melhor. Amém? O segundo ponto que eu quis separar aqui, porque devemos esperar no Senhor. Porque esperar em Deus fortalece a nossa fé e nos torna mais maduros. Quando esperamos no Senhor, a nossa fé é fortalecida e nos tornamos pessoas mais maduras. Abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz esse versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, independente da situação que você está vivendo, independente do vale que você esteja atravessando, espera no Senhor. Porque esse esperar vai fortalecer a sua fé, vai fazer você perseverar. E isso, o resultado disso é uma ação completa de Deus na sua vida, onde a sua fé é fortalecida e você, através disso, continua mais forte na sua caminhada. Então espera no Senhor, espera no Senhor, espere o tempo de Deus. Não há mal que dure para sempre. Tudo passa, tudo passa. O próprio Jesus Cristo disse: passais por aflições. Então, não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que você está passando hoje, mas permaneça nessa espera do agir de Deus. No tempo certo, na hora certa, Deus se levantará ao teu favor. Amém? Terceira coisa importante, porque devemos esperar no Senhor. Esperar em Deus nos prepara para recebermos as bênçãos maiores do que pedimos. A gente não consegue imaginar o mover de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus no momento dele, no tempo dele. Veja o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Capítulo 55, versículo 9. Livro do profeta Isaías diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha que maravilhoso isso. Quando você espera no Senhor, tenha certeza que você receberá muito mais daquilo que você possa imaginar, daquilo que você está pedindo. Porque, como os céus são mais altos que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Entenda que o melhor ainda está por vir. Então espera no Senhor, nessa certeza de que você será abençoado muito mais do que você possa imaginar. Entenda que servimos um Deus exagerado. Lembra da multiplicação dos pães? Depois que ele multiplicou os pães, os peixes, todo mundo se fartou,
todo mundo se alimentou quanto queria. E depois sobraram 12 cestos cheios. Nosso Deus é exagerado. Então, quando você estiver orando ao Senhor, entenda que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está colocando diante do Senhor, espera, confia, e Ele fará muito mais, muito mais. E o quarto e último ponto, porque devemos esperar no Senhor. Esperar em Deus é a nossa única garantia de vitória. Esperar em Deus é a nossa única garantia de vitória. De novo no livro de Isaías, só que agora capítulo 64, versículo 94. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 94 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, que trabalha para aqueles que nele esperam. De repente você está numa espera angustiante, numa espera que de repente você não acredita que irá acontecer algo. Mas entenda que Deus trabalha para aqueles que o esperam. Então, nessa sua espera, espere com a sua fé ativa, com a sua esperança em Deus. E tenha certeza que no momento certo, o Senhor agirá ao teu favor. Quando esperamos pelo Senhor, a primeira coisa que experimentamos é a paz. Porque sabemos em quem estamos esperando. Sabemos que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é justo, que Ele é Deus. Não há confusão nessa espera. A confusão vem quando olhamos para o nosso tempo, para o Cronos, e desprezamos o tempo de Deus, o Kairos. Aí sim vem a angústia, vem o desespero. Quando olhamos para o nosso tempo. Então espera no Senhor, entenda que Ele está trabalhando, entenda que Ele está agindo. E um dia vai chegar o momento que você vai dizer, só podia ter sido Deus para fazer o que fez. Amém? Agora surge uma dúvida, enquanto eu estou nesse tempo de espera, o que eu devo fazer? Porque quando a gente fala espera no Senhor, é como se eu tivesse que ficar sentado e aguardando o agir de Deus. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo esperar no Senhor, é você ter dentro de você essa convicção de que Deus agirá ao teu favor. Lembra Jó, na história de Jó? Mesmo diante de toda a aflição que Jó passou, que ele estava tendo naquele momento, todas as perdas que ele teve, toda a doença que veio no seu corpo, na sua vida por completo. Ele se levantou e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e agirá ao meu favor. Então, enquanto você espera com essa convicção, com essa certeza. Mas eu destaquei aqui duas coisas que você deve fazer enquanto você aguarda o tempo de Deus. A primeira, se mantenha em oração. Se mantenha em oração. Enquanto você está nesse tempo de espera do agir de Deus, mantenha um relacionamento com o Senhor através da oração. Lembra que eu sempre comentei nos vídeos anteriores. Orar quer dizer conversar. Converse com Deus. Diga, Senhor, o seu tempo é perfeito. E aqui estou, para que o Senhor faça a tua obra completa em minha vida. Então ore. Enquanto você espera, ore ao Senhor. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4.
Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha que versículo, que capítulo, né? E o versículo 6 e 7 são tremendos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que versículo tremendo. Não fique inquieto enquanto você espera. Não fique inquieto, não fique ansioso. Por nada. Tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você está aguardando, seja tudo isso conhecido diante de Deus. Pegue isso tudo e submeta à vontade de Deus. Através do quê? Das orações e súplicas. Se ponha aos pés do Senhor e submeta tudo isso diante da vontade do Senhor através das orações, das súplicas e também de ações de graça. Agradeça. Agradeça porque você tem dentro de você essa certeza de que Deus irá agir no momento certo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar as suas emoções, que é o seu coração, o seu sentimento. E você descansará no Senhor. Então, enquanto você espera, esteja no espírito de oração, que é isso que vai te dar paz, tranquilidade, nesse relacionamento com Deus enquanto você aguarda a sua vontade. Entenda que Deus às vezes não faz determinadas coisas porque não estamos preparados para receber. Não estamos prontos para receber. Então Deus, através dessa espera, Ele está nos forjando, nos preparando, nos amadurecendo para o momento certo. Então, a primeira coisa, enquanto espera, esteja em espírito de oração. Ore a Deus. Segunda coisa, tome uma atitude, haja conforme a vontade de Deus. De novo em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, olha esse versículo que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então o seu agir, o seu querer, vem do Senhor. Então, enquanto você está esperando o agir de Deus, ore e haja conforme a vontade de Deus. Então, se você tiver no espírito de oração, você vai perceber o que você deve fazer, qual é a atitude que você deve tomar diante da situação, porque é Deus que efetua em ti, que efetua em mim o querer, o agir. E para finalizar esse toque de esperança de hoje, eu quero finalizar lendo com vocês Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Eu vou repetir. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, ou seja, não fica parado. O esperar em Deus não é ficar parado, é ter a convicção de que Ele fará tudo no momento certo, na hora certa, da forma certa, porque Ele é perfeito. E o seu agir é perfeito. Mas que seja como os que creem. Tenha paciência para esperar esse momento, para que assim receba de Deus o que Ele prometeu. Então existem promessas de Deus para a sua vida, creia nisso, e elas serão cumpridas no momento certo, na hora certa, porque Deus sabe o momento certo. Então esse é o vídeo do Toque de Esperança de hoje que eu quis deixar para você, essa mensagem do tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Então, enquanto você espera, esteja em espírito de oração e tome uma atitude e faça de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que
dê a você a paciência necessária para esperar o tempo certo de Deus. Amém? Eu te espero então na próxima quarta-feira em mais um toque de esperança. Que Deus te abençoe.